de vista. Por exemplo, dirigindo em São Paulo, a gente tem uma visão do guarda de trânsito, que na verdade é o CET, né, o fiscal de trânsito, aqui chamado de marronzinho, cada cidade tem um nome, mas todo motorista tem o mesmo ponto de vista com relação a ele vai te multar, esse cara vai me avacalhar a vida. Mas hoje, eu de bicicleta, porque eu acho que a bicicleta é a gentileza que vão salvar o mundo, saindo de casa, passei em frente ao marronzinho, ele deu um apito, eu falei, só faltava essa, o cara me multar de bicicleta. Mas não, ele parou e falou assim, olha, teve uma faixa revertida aqui, os ônibus estão passando com muita pressa, inclusive eu estou com uma ideia de fazer um sinal aqui que os próprios ônibus possam acionar, então toma cuidado que mudou, e tinha mudado radicalmente. Eu não vou dizer que o marronzinho salvou minha vida, mas ele salvou o meu ponto de vista. Eu fiquei conversando com ele, eu cheguei até atrasado, falando, ele tem muitas ideias sobre a mobilidade da cidade. Eu vi de uma outra forma, assim, de igual para igual. Eu te convido a ver também outras coisas, que você tem ideias pré-concebidas, de um outro patamar, olhando de uma outra forma, prestando atenção e dando também a sua opinião. Hoje a gente vai precisar dela, né, Mimi? Hoje tem assunto para isso. Hoje a gente vai falar de antidepressivo, né? Todo mundo conhece alguém que toma antidepressivos, não é não? Eles são uma arma poderosa contra o desânimo, contra a ansiedade, contra o estresse. Se tornaram importantes aliados na luta contra outras doenças em pessoas que não têm depressão. A Nilda, por exemplo, ela sentia dores até com um abraço. No meu caso, é para fibromialgia que eu tomo ele. E você sentiu bastante diferença com o remédio? Muito, muito. É assim, mudou da água pro vinho minha vida. O antidepressivo, ele também age em doenças de pele e até, sabe no que? Na enxaqueca. Ele vai agir reequilibrando a função desses neurotransmissores, com isso tornando o cérebro então menos sensível a gerar crise. A gente então hoje vai conversar sobre o uso desses remédios como coadjuvante de tratamentos com o psiquiatra Taki Cordaz e também com o neurologista Tasso Agora. E na temporada de férias, naquele frio tremendo, nos acampamentos, tem uma perguntinha básica. Você tem medo de escuro? Quando tá muito escuro, eu começo a imaginar um monte de coisa, uma mão me pegando, sei lá. Como vencer então esse medo e se divertir ao mesmo tempo, hein? A gente vai te mostrar. E se você tem alguma dúvida, escreve aqui pra gente, g1.com.br/bem-estar. Estamos te esperando então. Começar logo perguntando para o Dr. Tak, que está aqui, nos dando a honra da presença dele aqui. A gente, Dr. Tak, para começar a discutir sobre remédios antidepressivos, a gente trouxe esse pêndulo aqui para fazer uma ligação entre depressão e dor. O tic-tac desses dois problemas que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, né? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar nessa relação como uma estrada de duas vias. Eu tenho uma dor muito intensa, você tem uma dor muito intensa. Você não consegue fazer o programa direito, começa a perder as suas atividades, começa a ter dificuldade de vir trabalhar, de estudar. Eu vou começar a ter perdas que podem me levar a ter uma depressão. Ou os mesmos mecanismos que dão dor são muito próximos dos mecanismos cerebrais que dão depressão. Então eu posso desenvolver uma depressão. Por outro lado, se eu tiver uma depressão, eu vou ser muito mais sensível a qualquer dor. Eu posso ter uma pequena dor, mas pela depressão ter uma sensibilidade muito aumentada. Então dor e depressão podem estar muito próximas. Eu posso ter uma dor muito pequena, mas pela minha depressão ter um sofrimento muito grande. Então essas duas coisas caminham muito juntas. Doutor Tasso, a gente tem uma pergunta aqui da Nath que mandou aqui pra gente. Tenho muita enxaqueca no período menstrual e o uso de anticoncepcional. Há algum tipo de problema em usar antidepressivo e a pílula juntos? Boa pergunta. A gente precisa ir por partes. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no período menstrual, habitualmente, pela presença do estrógeno, isso vai causar com maior chance enxaqueca. E o próprio anticoncepcional, dependendo do tipo de anticoncepcional, também pode causar enxaqueca. Então, antes da gente ir para outra parte da pergunta, que é usar um antidepressivo para amenizar a enxaqueca, talvez a gente tivesse que voltar para a primeira parte e a Nath conversar
com a médica dela, com a ginecologista dela, sobre a possibilidade de troca do anticoncepcional, por exemplo, para tentar minimizar as crises de enxaqueca dela antes da gente usar o antidepressivo. Mas respondendo a segunda parte da pergunta para a Nath, não existe problema do uso concomitante da maior parte dos antidepressivos com o anticoncepcional. Isso aí pode? Pode. Como é que o antidepressivo ele age no cérebro da gente, doutor Tarso? O antidepressivo, ele age, a gente vai ver aqui na tela, basicamente ele age no sistema nervoso central, no nosso cérebro, aumentando a quantidade de substâncias chamadas neurotransmissores que são importantes na modulação da dor. Então a gente pode sentir mais dor, ter uma percepção dolorosa maior se a gente tiver deficiência de algumas substâncias. E o que o antidepressivo faz é isso, aumentar no sistema nervoso, na comunicação entre os neurônios, a quantidade de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, que vão amenizar, vão diminuir a percepção dolorosa. Ele vai ajustando tudo aqui dentro. Exatamente, ele ajusta um desequilíbrio que existe teoricamente nessas situações de dor crônica, por exemplo. Então a gente continua conversando aqui com o Dr. Tac, a gente vai ver uma reportagem agora da Valéria Almeida sobre o uso dos antidepressivos para curar um problema muito terrível para todo mundo, que é a enxaqueca. Você costuma sentir a cabeça latejar? E a luminosidade te incomoda? O som do mundo te invade e te perturba? Olha só, nada disso é normal. Você pode ter uma doença chamada enxaqueca. A enxaqueca não é só o sintoma da dor de cabeça. Ela é uma doença neurológica e apresenta, além da dor de cabeça, outros sintomas importantes. É o que acontece com a Kátia há mais de 40 anos. Desde os 8, 10 anos que eu já senti essas dores, né? Pessoas que têm enxaqueca, que têm mais de 3, 4 crises por mês, já devem procurar um neurologista porque tem indicação de iniciar algum desses tratamentos preventivos. E para cada tipo, existem alguns cuidados. O tratamento da doença enxaqueca é feito por medicamentos que vão prevenir que essas crises, esses sintomas aconteçam. E tem também tratamento sem remédio. A toxina botulínica vai bloquear ou reduzir bastante o efeito inflamatório desses neurotransmissores e substâncias inflamatórias no local da dor. Então, por isso é feito na cabeça aqui. E a gente tem também hoje uma nova técnica que chama neuroestimulação, que é um aparelho que emite sinais elétricos quando colocado na cabeça e ajuda, fazendo todo dia também, a prevenção das crises. Em alguns casos, os antidepressivos são usados para controlar a enxaqueca. Ele vai agir reequilibrando a função desses neurotransmissores, com isso tornando o cérebro então menos sensível a gerar crise. Para Kátia foi ótimo. Eu era uma pessoa desanimada, não tinha vontade de nada, porque você conviver com a dor, né? As pessoas que já olhavam para minha cara e já achavam, nossa, né? Eu chegava a tomar de 20 a 25 analgésicos por mês, né? Que é um absurdo, né? Agora, o tratamento dela é uma combinação de remédios e já incluiu a toxina botulínica. Eu faço tratamento com 3 remédios, né? E o antidepressivo, né? Que entra. E eu só tomo realmente um analgésico quando eu tenho uma dor que é muito raro. Hoje eu tô feliz, tenho vontade de fazer as coisas, sair com a minha filha, né? Viver com dor não dá, né, doutor Tasso? Tem uma pergunta aqui da minha xará, a Michele. Tem enxaqueca e faço uso de antidepressivos. Terei que tomar para o resto da vida o antidepressivo? Não. O que a gente sabe é que depois de um período de uso do antidepressivo, esse período pode ser de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, a gente pode tirar o antidepressivo e ver como que a enxaqueca passa a se comportar retirada a medicação. Por quê? Porque pode haver uma atenuação prolongada dos episódios de enxaqueca uma vez suspenso o antidepressivo. Então,
Para tratar especificamente episódios de enxaqueca, para prevenir, o antidepressivo pode ser usado por curtos períodos e retirada, porque o que vai curar a enxaqueca na mulher é a menopausa. Quando a mulher para de menstruar, quando o ovário para de funcionar, acaba a enxaqueca. Menstruação. Agora, essa retirada do antidepressivo tem que lembrar, não pode ser feita pelo paciente, tem que ser feita aos poucos. Sempre com acompanhamento médico. Os antidepressivos, de maneira geral, as medicações que agem no sistema nervoso central, elas devem ser retiradas paulatinamente. A gente deve evitar suspensões abruptas, para que não haja sintomas de abstinência por falta da medicação. Então isso tem que ser orientado pelo médico sempre. Agora, viver com dor é insuportável, né? Tira até o bom humor da pessoa. Agora, imagina quem tem fibromialgia. Quem tem fibromialgia não aguenta muitas vezes nem um abraço. Como é que faz então, hein? Quem vai explicar pra gente isso, contar uma história também, é a Cíntia Toledo. Se a pessoa às vezes vai dar um abraço mais forte em mim, eu sinto dor. Água gelada machuca minha mão. Dói. É normal cada pessoa ter um nível diferente de tolerância de dor, mas quem tem fibromialgia tem uma sensibilidade muito maior. Tem dia que eu acordo, quando eu desço da cama, aí tá no meu joelho, aí eu já fico desanimada, aí para descer essas escadas, que o quarto é em cima, já desço devagarzinho, com aquelas dores. O sistema nervoso dos pacientes com fibromialgia funciona de maneira exagerada. Até um carinho pode ser interpretado como dor. Aí os nervos levam essa informação para o cérebro. Para piorar, um mecanismo que todo mundo tem para filtrar o que é dor e o que não é, também não funciona muito bem. As pessoas falam que você tá com frescura, que você é hipocondríaca, que você tá exagerando, que é coisa da sua cabeça, mas não é, é real. É uma dor real que você sente. Se a pessoa tiver com algum problema, então, aí a dor piora. O paciente está com fibromialgia, de repente ele fica deprimido, ele vai piorar por causa disso. Ele fica muito ansioso, ou ele fica muito irritado, ele vai piorar por causa disso. Ele pega uma infecção, ele vai piorar por causa disso. Para frear essa sensação de dor, os pacientes tomam antidepressivos. Eles vão tentar aumentar a disponibilidade de serotonina e de noradrenalina nessa via inibitória de dor, tentando fazer com que essa via inibitória de dor ela funcione melhor. Então é para tratar a dor. E eles são indicados mesmo para pacientes que não têm depressão, como a Anitta. No meu caso, é para fibromialgia que eu tomo ele. E você sentiu bastante diferença com o remédio? Muito, muito. É assim, mudou da água pro vinho minha vida. Além do antidepressivo, tem um outro remédio poderoso contra a fibromialgia, a atividade física. Uma aula como essa aqui libera endorfina e traz bem-estar para o paciente. O paciente com fibromialgia que não está fazendo atividade física não está sendo tratado. Ela é essencial. A Anitta sabe disso. Ela faz academia 5 vezes por semana. Quando tá com dor, as amigas dão uma força. Quem mais puxa pra trazer ela aqui pra... Falei, vamos olhar, porque não vai doer. Um pouco suadinha, cansada, mas feliz. Feliz. Não deixa eu dormir bem cedo. Muito bem. Vim pensar aqui comigo, só para ver se aguenta. Doutor Tac, olha, a gente estava com a reportagem, a Perla mandou recomendar não tomar antidepressivo para fibromialgia. Corri léguas, pois tenho medo de ficar dependente do remédio, além de outros efeitos colaterais. Perla, não corre não. Doutor Tac vai te explicar direitinho o que você deve fazer para melhorar. Bom, a resposta à Pérola são pelo menos duas respostas. Uma é esse vídeo muito esclarecedor que mostra que antidepressivo pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Você vem dançar, Fernando, você faz um monte de coisas tomando antidepressivo. A segunda é um erro clássico. Antidepressivo não dá dependência. Antidepressivo não vicia, não dá dependência, ele é usado durante um determinado período e depois você pode retirar o antidepressivo. Esse é um erro, achar que antidepressivo é bolinha ou que vicia. Que vai ter que usar para o resto da vida. Isso não é necessário. Como é que ele vai agir, doutor Tac, para resolver esses problemas que vão além da depressão? Bom, os antidepressivos existem
alguns tipos de antidepressivo que nós vamos dizer aqui. Mas acho importante a gente, antes de mostrar os efeitos colaterais dos tipos de antidepressivo, dizer o seguinte: todo tratamento médico é uma relação custo-benefício. Quer dizer, você tem um benefício porque você fica bom de uma doença muito grave, como é a depressão. O custo significa que durante alguns períodos você terá alguns efeitos colaterais, em geral são pequenos, em geral são transitórios. Então é importante a gente lembrar o benefício que isso pode trazer. A gente vai falar primeiro desses antidepressivos mais antigos que surgiram nos anos 60, que são os antidepressivos tricíclicos. Eles atuam numa série de neurotransmissores cerebrais: noradrenalina, acetilcolina, histamina e outros. E aqui é importante, embora eles sejam os primeiros a ter surgido, os mais antigos, eles continuam sendo muito bons. Às vezes as pessoas dizem assim: eu estou tomando um antidepressivo antigo, não tem nada mais novo. O que a gente diz é o seguinte: mais novo você compra smartphone, tablet. Se um antidepressivo ou qualquer medicação, por mais antiga que seja, está funcionando, mantenha a sua medicação. Então esses são os tricíclicos e são muito efetivos na dor e na inflamação. Como o senhor disse, não tem almoço de graça, então o remédio também existe um custo desse remédio, que são os efeitos colaterais. E que daqui a pouquinho acho que a gente vai ver os efeitos colaterais, eles em geral são transitórios. Eles podem dar boca seca, intestino preso, vamos ver aqui na arte. Início você pode ter sonolência, você pode ter um pouquinho de tontura, ganho de peso. Todos esses efeitos colaterais a gente consegue lidar com eles. Você vai fazer atividade física, você vai fazer dieta, você vai usar o antidepressivo num horário onde diminua a náusea, você pode tomar ele de manhã com comida, mais água, atividade física, você vai melhorar o intestino preso, a boca seca, ou seja, esses efeitos são efeitos em geral que passam com o correr do tratamento. Doutor, a Célia mandou para a gente agora uma dúvida com relação à insônia. Ela está dizendo que tem artrose, fibromialgia, ela toma antidepressivo, mais relaxante muscular para dormir e continua tendo insônia. Tem alguma ligação com o antidepressivo, já que pode ser um dos efeitos que podem aparecer, né? Acho que a gente pode pensar em duas coisas. Primeiro, a Célia pode estar tendo uma depressão e a dose ou o antidepressivo que ela está tomando não ter sido efetivo até o momento. Então, primeiro precisa ver se ela está tendo uma depressão. Segundo, a dose do antidepressivo pode ser insuficiente para ajudá-la a dormir. Ou, muitas vezes, basta mudar o horário do antidepressivo. Antidepressivos podem ser usados uma vez ao dia, ou de manhã ou à noite. O que a gente faz com que a gente escolha se é de manhã ou à noite? O efeito colateral. Se você toma à noite o antidepressivo e te deixa um pouco mais ligado, você toma de manhã. Se você toma de manhã e te dá sono, você joga o antidepressivo para a noite. É importante avaliar essas coisas primeiro. Com esse metabolismo, né, do corpo, né? A gente estava falando, né, daquela lista ali de efeitos colaterais, mas agora a gente vai ver também esses inibidores da recaptação de serotonina. Na história dos antidepressivos foram os seguintes a surgirem. Eles surgiram pelos anos 80. A ideia é que eles sejam muito mais puros, muito mais específicos. A gente viu que os tricíclicos agem em vários neurotransmissores. Os recaptadores da serotonina, como está dito aqui, eles atuam basicamente no transmissor. Eles aumentam a quantidade de serotonina, porque através desse aumento de serotonina eles têm os efeitos positivos. Eles podem dar, no início, um pouco mais de ansiedade. A gente avisa o paciente: olha, no comecinho você pode brigar comigo, porque você vai começar a tomar um antidepressivo e você vai dizer: escuta, esse médico me deu um remédio que me deixou mais tenso, mais ansioso no início. Isso é possível e é transitório. Insônia: se você tomar esse remédio à noite, você pode ter insônia. Náusea: tem que tomar um remédio de manhã com comida, uma forma de driblar a náusea. Taquicardia: no início, como aumenta a ansiedade, você pode sentir o seu coração um pouco mais acelerado. Doutor, deixa eu falar da alterações do sono, para mais ou para menos. Tem uma dúvida muito frequente que é com relação à bebida alcoólica, já que a vida social acaba ficando mais intensa pelo efeito do antidepressivo. Essa é uma resposta difícil. Se você olhar a bula, todas as bulas dizem: não beba durante o uso do antidepressivo. Porque, de fato, vai haver uma diminuição da motricidade, vai haver uma diminuição da sensibilidade usando o antidepressivo. Existem exceções, mas isso deve ser discutido especificamente com cada médico. Em geral, deve-se evitar o consumo de bebida alcoólica.
E daqui a pouquinho vamos até um acampamento de férias, né? Lá tudo pode acontecer. Como é que dá para vencer o medo de escuro? Já pensou se nesse momento acabasse a luz? Nossa!